Muito boa noite, ministros, companheiros na Era de Pedra Angular e etapa gloriosa do tempo final. Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente ao nosso tempo. Meus parabéns a todos os que fizeram o seminário, o curso que o reverendo Miguel Bermude de Marinha esteve dando nesses dias. Que Deus lhes abençoe e os use grandemente em sua obra. E que continue levantando e enviando mais operários, mais obreiros em sua obra, como Cristo pediu mais obreiros para a sua obra, porque a seara era grande e poucos os obreiros. Em nosso tempo também, vejam, Cristo tem estado nos dando mais obreiros. Isso é em resposta tanto àquele pedido como ao que fizemos em nosso tempo. Agora, vamos ler no capítulo 6 de 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Dice: não os unais em jugo desigual com não vos unam em jugo desigual com os incrédulos, porque que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão a luz com as trevas? E que concorda Cristo com Belial? Ou que parte o crente com o incrédulo? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: habitarei e andarei entre eles, e serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo qual saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis o imundo, e eu os receberei, e serei para vós por pai, e vós me sereis filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E o capítulo 7, versículo 1 diz: assim que, amados, posto que temos tais promessas, limpando-nos de toda a contaminação de carne e de espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O nosso tema é vasos separados para Deus. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, por gentileza. Deus diz que sejamos separados, que saiamos do mundo e Ele nos receberá. Agora, o nosso tema vasos separados nos mostra que, sendo nós templo de Deus e templo de Deus, assim como no Antigo Testamento, os vasos colocados no templo de Deus eram vasos separados para Deus
su templo. e o seu templo. E agora, En el Nuevo Testamento, no Novo Testamento, todo todo crente em Cristo é um vaso separado separado por Deus para el servicio para de o Dios, serviço de Deus, onde? templo. No templo de Deus. Ahora podemos Agora podemos ver ver que en el templo que no templo construyó Salomón, que y Salomão el construiu e no tabernáculo tabernáculo que construyó Moisés, que Moisés construiu, todos los vasos que estaban todos os vasos que estavam ali fueron colocados foram bajo colocados la sangre. sob o sangue quando Moisés la sangre sobre ellos, aspergiu sangue sobre eles também, sobre todo o templo, lo cual Cristo, el sumo o qual sacerdote, Cristo, o sumo sacerdote, hace sobre todo creyente. faz sobre todo crente em Cristo, Y la e iglesia de Jesucristo a igreja de está bajo Jesus la sangre Cristo está sob o sangue del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y Cristo está intercediendo E en el Cristo cielo está con su intercedendo no propia céu sangre. com o seu próprio sangue como sumo sacerdote. Portanto, Él está esparciendo sobre Ele está todo aspergindo creyente sobre que recibe todo como crente que o su recebe Salvador, como seu Salvador, y la persona queda asperge o como seu si sangue e a nunca en la pessoa vida. fica como se nunca na vida tivesse pecado. Son vasos São vasos separados para Deus, onde? templo No templo de Deus, que é a igreja del Señor. do Senhor Jesus Cristo. Y ahora, entre todos estos E agora, vasos entre separados todos para Dios, esses en la vasos iglesia separados de para Cristo, Deus, na igreja de Jesus Cristo, cada uno cada um tem labor um para trabalho ser llevada a cabo. para ser realizado. Hay vasos de todos los vasos, Tem vasos de todos os vasos de todos os filhos e filhas de Deus. Na igreja de Jesus Cristo tem vasos el ministerio. para o ministério, Hay vasos tem vasos que son que são algunos apóstoles, alguns otros apóstolos, profetas, outros profetas, evangelistas, outros evangelistas, pastores, outros pastores maestros. Esto e es, outros mestres. los Isso é, vasos del ministerio os vasos do ministério de la iglesia del Señor na igreja Jesucristo. do Senhor Jesus Hay Cristo. otros vasos Tem outros vasos brazo a para brazo, estar braço a braço vasos com esses vasos especiais que Deus colocou su iglesia. em sua igreja. Y por consiguiente, E, todos los consequentemente, hijos de Dios todos en os la iglesia filhos de e filhas de Jesucristo Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo são vasos separados de Deus e por Deus son la obra para a obra del ministerio do en la ministério na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, iglesia. Todos trabajan en todos trabalham na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí não tem vasos porque todos son vadios, porque todos são vasos separados de Deus, vasos de honra, para la honra. para a honra e glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ahora, Agora, en la iglesia del Señor, na igreja do Senhor Jesus Cristo, encontramos que encontramos ha estado el Espíritu Santo que o Espírito Santo tem estado de era em era. La iglesia nació el día A igreja nasceu no dia de Pentecostes e a igreja foi refletida pueblo hebreo. no povo hebreu no Antigo Testamento. Por eso ustedes encontrarán Por isso vocês encontrarão la trayectoria que a trajetória do povo hebreu é tipo e figura da igreja de Jesus Cristo, e na trajetória com a coluna de fogo no Antigo Testamento é tipo e figura da trajetória do Espírito Santo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, na trajetória do Espírito Santo, no Antigo Testamento, com o povo hebreu, encontramos no Egito libertando ao povo hebreu através de um profeta e depois levando rumo à terra prometida e depois levando a terra prometida e estabelecendo-os na terra prometida. E depois se fez carne no meio deles e foi conhecido pelo nome de Jesus. Aí vemos a trajetória de Cristo antes do pacto, a coluna de fogo, o Espírito Santo
na igreja do Antigo Testamento. esa misma tiene que ser la trayectoria E essa mesma tem que ser a trajetória de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, libertando-os do mundo, todos os filhos e filhas de Deus que virão a fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo e colocando-os en la iglesia na igreja do Senhor Jesus Cristo de edad en edad, e de era em era, colocando escogidos os escolhidos de cada era, os tira do mundo, que é o Egito espiritual, e os liberta do faraó espiritual, que é o diabo, los coloca e os coloca, e Cristo os coloca onde? su reino, Em seu reino, su iglesia. que é a sua igreja. Y ahora en la E agora, na trajetória do Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, encontramos que assim como o povo hebreu passou por diferentes etapas durante a sua trajetória pelo deserto, a igreja tem estado passando por essas trajetórias durante as suas 7 eras da igreja. Vê o que aconteceu el pueblo hebreo com o povo hebreu durante 40 anos pelo deserto, é o que aconteceria com a igreja durante as 7 etapas la iglesia. da igreja. También fue representado todo Também esto foi representado tudo isso las 7 nas 7 semanas años de anos que fueron que estabelecidas foram estabelecidas para o povo hebreu, e depois llegaba el chegava año o ano 50, 50, que del jubileo. era o ano do jubileu. O reverendo William Branham disse que estas 7 semanas de anos, Cuales nas quais houve um ano, que era ano sabático, representa as 7 eras da igreja. luego el año 50 E depois o ano 50, que representa o quê? A era de pedra angular. Vem la edad eterna a era eterna da igreja do Senhor de Jesucristo. Jesus Cristo. Así como luego de la Assim como depois da trajetória del pueblo hebreo do povo hebreu pelo deserto, 40 por 40 anos, entraron depois entraram tierra prometida. a terra prometida com Josué. Ahora Agora encontramos que encontramos que Moisés tipifica a Cristo también Josué e Josué também tipifica a Cristo, ao Espírito Santo. y encontramos E encontramos el pueblo que o povo, en el día postrero no último dia, a la entrará prometida à terra prometida nuevo cuerpo, do novo corpo, cuerpo físico o glorificado, corpo físico y a la e tierra glorificado, e a terra prometida do glorioso reino milenial, y do novo reino, e tudo isso medio por meio de nuestro Josué, do nosso Josué, que é o Espírito Santo. Cristo em Espírito Santo su no meio da sua igreja. encontramos Encontramos que para el día postrero que para o último dia, Cristo estará en medio de su Cristo iglesia, estará no meio da sua igreja, assim como esteve cada edad em cada era, velado e revelado no anjo mensageiro de cada era. esa fue la revelación Essa foi a grande revelação de Cristo em cada era, e foi em e por meio do anjo mensageiro de cada de cada era, luego e depois las 7 que as 7 etapas ou eras transcorrem, já temos a história da revelação de Jesus Cristo por medio de su Espíritu Santo por meio do seu Espírito Santo, através dos 7 anjos mensageiros, através dos quais veio a revelação divina para cada era, e isso foi a voz do Espírito Santo em cada era, a voz do guia que Cristo disse que enviaria para guiar ao seu povo a toda a justiça e a toda a verdade. ahora Agora, cómo escucharían las personas como as pessoas ouviriam a voz do Espírito Santo em cada era? Por meio da manifestação de Cristo em Espírito Santo no anjo mensageiro de cada era. no hay otra forma Não tem outra forma para o povo ouvir a voz do Espírito Santo em cada era,
Y el que tiene oídos E para quem oír, tem ouvidos para ouvir, ouça. eso es lo dicho Isso é o que foi dito cada una em cada uma destas etapas da igreja, de Apocalipse capítulo 2, versículo 28 e Apocalipse capítulo 3, versículo de 1 21. ao 21. Eso es que dice Por isso é que diz siempre aquí aqui, em cada etapa ou era, veja, capítulo 2, capítulo 2, versículo 11 de Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí le revela algo que o servo não sofrerá dano da segunda morte. Veja, o que tem ouvidos para ouvir em cada era, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Portanto, o Espírito Santo estará falando em cada era. Portanto, o Espírito Santo é o que fala para todas as igrejas, todas as eras. Vê? A igreja e para toda igreja e para cada uma das 7 igrejas na Ásia Menor. Nestas 7 igrejas se refletiu a igreja de Jesus Cristo passando por suas 7 eras. Vejam também no capítulo 12, versículo 7, do capítulo 2, versículo 7 de Apocalipse também diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer lhe darei comer da árvore da vida, o qual está no meio do paraíso de Deus. Agora vejam, encontramos através da mensagem dada a cada era da igreja, que o Espírito Santo diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E como se ouve? Através do mensageiro ungido com o Espírito Santo em cada era, o qual recebe a revelação, o Espírito Santo, e depois a transmite à igreja de Jesus Cristo nessa etapa. E aí nasce uma nova era da igreja. É por meio da palavra criadora de Deus, através do Espírito Santo no anjo mensageiro de cada era, que é criada cada etapa ou era da igreja. Por isso, a obra da igreja ou da criação da igreja é uma obra criadora de Deus, por meio da palavra criadora, sendo falada pelo Espírito Santo através do anjo mensageiro de cada era. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo não é de criação humana, mas divina. Não é nem com exércitos, nem com força humana, nem com sabedoria humana, senão com meu Espírito, diz o Senhor. Em Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14. Aí está tudo. Vejam, na visão da igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está refletida no povo hebreu, aí encontramos o candelabro com suas 7 lâmpadas, encontramos também o vaso de azeite, no qual as 2 oliveiras, por meio dos 2 tubos de ouro, vertiam azeite como ouro neste vaso do candelabro, para que passasse a cada lâmpada e iluminasse aí. E agora tudo isso está onde? Na igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo cumprido de etapa em etapa. É por isso que para o último dia, conforme a Escritura, estarão as 2 oliveiras onde? Onde foram vistos lá? Um de cada lado do candelabro. Portanto, estão junto ao candeeiro ou candelabro, e o candeeiro ou candelabro é a igreja nas 7 etapas ou 7 eras. Portanto, podemos ver
que é na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde estarão as duas árvores de oliveira e os dois ramos de oliveira. Por isso o rei Salomão colocou no templo que construiu 2 querubins de oliveiras cobertos de ouro. Onde os colocou? No lugar santíssimo. Agora encontramos que o lugar santíssimo não corresponde às 7 eras. Está fora das 7 eras, como as 2 oliveiras os encontramos fora das 7 eras. Onde estavam os 2 querubins de oliveira? No lugar santíssimo. Onde tem que estar então na igreja do Senhor Jesus Cristo os ministérios das 2 oliveiras? Na era de pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. E aí estará também todos os vasos que foram separados para Deus, para estarem no lugar santíssimo, tendo a função que Cristo designou para cada um deles. Assim é que podemos ver que, sendo vasos separados, temos uma função na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque era no templo que Salomão construiu e no tabernáculo que o profeta Moisés construiu, onde estavam os vasos separados para Deus. E agora, no templo do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja, aí estão os vasos separados para Deus, que são seres humanos, pessoas, para um trabalho na obra de Cristo, na igreja de Jesus Cristo. Portanto, todos os que estão aí têm um trabalho para realizar no templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Lá foi a sombra, o tipo e figura no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu. E agora aqui não é o tipo, senão o antitipo, a realidade. O que se refletiu lá é a realidade do que teríamos aqui. Portanto, aqui temos a realidade. E temos o verdadeiro templo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Com razão, o salmista Davi falava tanto a respeito do templo de Deus e falava a respeito da bem-aventurança de estar no templo de Deus. Dizia, nos átrios da casa de Deus, do templo de Deus. Mas a nós correspondeu o lugar santíssimo da casa de Deus. Portanto, a nossa bem-aventurança é maior que a do rei Davi. Ele esteve nos átrios e nós estamos no lugar santíssimo, que é o seu templo espiritual. Agora, podemos ver que tudo que Deus tem estado fazendo, desde o dia de Pentecostes em diante, tudo tem estado realizando em sua igreja. Toda a obra de Cristo em sua igreja, e tudo que Ele faz nos céus se reflete em sua igreja. Ele faz intercessão no céu e se reflete aqui como pessoas vindo aos pés de Cristo e sendo lavados com o sangue de Cristo e sendo batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. O chamado que se faz aqui, que as pessoas vindo, é o que está acontecendo nos céus, Cristo chamando, e aqui cumprindo-se todo o programa de Cristo. Portanto, a mensagem em cada era, a mensagem de Cristo em cada era tem sido a mensagem do céu.
desde o lugar santíssimo no céu, Cristo chamando e juntando os seus filhos em sua igreja de era em era. Por meio do seu Espírito Santo, Ele coloca em sua igreja as pessoas. Por meio de um Espírito, vejam, somos colocados em um só corpo místico de crentes, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver que todo o programa está realizando na igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, as pessoas mais bem-aventuradas do planeta Terra são os que pertenceram no passado à igreja de Jesus Cristo, e os mais bem-aventurados desse tempo são quem? Nós, no corpo místico de Cristo, porque pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo. Pertencemos a um reino celestial que será materializado na terra, mas que na atualidade está na fase espiritual, como quando Adão já estava no jardim do Éden, mas que Deus ainda não tinha feito um corpo de carne do pó da terra. Vejam, Adão estava nessa fase. Cristo também estava nessa fase espiritual. Não tinha nem Adão e nem Cristo. Nem Cristo e nem Adão tinham um corpo de carne. Mas quando Deus criou um corpo de carne do pó da terra para Adão, então já foi manifestado na terra como uma alma vivente em um corpo de carne. Embora que o corpo de carne é um corpo animal, vejam, precisava ser adotado, precisava chegar à adoção para ser transformado e então ser eterno. Mas enquanto isso, porquanto não tinha pecado, podia continuar vivendo nesse corpo. O corpo mais perfeito de todos os que Deus tinha criado, mas precisava da adoção. Estava em uma etapa de provação. Portanto, Adão, nessa etapa de provação, subiria ao nível mais alto, ao nível da glorificação e imortalidade, ou descia ao nível mais baixo, ao nível animal, mortal, corruptível, temporário. Ou seja, que esse corpo podia subir ao nível mais alto ou podia descer. E desceu. Mas por meio do segundo Adão, vejam, ele foi adotado. Vejam, o corpo de Jesus, porquanto não tinha pecado, não podia morrer. Mas como era um corpo que Jesus tinha, o qual Jesus ele tinha que ser adotado, depois que fosse adotado e fosse glorificado, já seria imortal. Mas para se fazer mortal, para morrer, tinha que ter pecado. E ele se fez pecado por nós, tomando os nossos pecados. Mas já no corpo glorificado, não pode morrer. Mas naquele corpo que teve, sim, podia morrer. Se tivesse pecado nele, como Adão. Adão não morreria se não pecasse contra Deus. Agora, em Adão estava Eva, até antes de Adão estar em um corpo de carne, porque Deus fez Adão, varão e fêmea, quando fez na sexta dimensão. E depois, quando fez aqui, fez o seu corpo do pó da terra. Até no corpo físico ele era macho e fêmea,
Aí estava Adão e Eva no mesmo corpo. y luego E depois Adán de Adão, Dios sacó Deus tirou una parte, una do seu costilla, lado dice la Escritura. uma parte, uma costela, a Escritura diz. Dios fue Veja, Deus foi o primeiro cirurgião anestesiólogo e anestesista também, anestesiólogo também, tudo em Deus. y de ahí tomó E aí una parte de Adán tirou uma parte de Adão cuerpo físico, do corpo físico e formou cuerpo físico um corpo físico feminino. E tomou de la parte espiritual, da parte tomó el espiritual, espíritu tomou o espírito feminino e colocou no corpo físico feminino e veio a ser la ayuda idónea a para ajudadora idônea para Adão. la cual no fue Eva, llamada o qual não foi Cristo, chamado Eva no início, senão Itcha, significa que significa varona, varoa, que del varón porque do varão tomada. foi tomada. Por tanto, Adán dijo, Portanto, "Esto es Adão disse, isso é de mi carne carne da minha carne e osso de meus ossos, porque del varón porque do varão foi tomada. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá, se juntará a ella, a ela, o sea, a la esposa, a la mujer. ou seja, a esposa, a mulher, Serán e serão ¿qué? quê? Una. Uma só carne. Luego el segundo Adán Depois o segundo Adão es también varón é também varão cuando e aparece. fêmea quando aparece na terra. Esa es la diferencia que hay Essa é a diferença que há entre entre Cristo Cristo e os demais seres humanos, em que Cristo apareceu la tierra. na terra. Ahora podemos ver que Agora podemos ver, Jesucristo era un ser Jesus Cristo era um ser misterioso en los días que él apareció nos dias que ele apareceu en la tierra. na terra. Vean aquí en la página 58. Veja aqui na página 58, 508 del parágrafo libro 508 do de livro de citas. de citações. Todos deben de tener ese libro y Todos têm que ter esse livro, e quem não tem, tem que conseguir. dice Dios Diz, no es una mujer. Deus não é uma mulher, Deus é um homem. Y hay nada más E há nada mais verdadeiramente, y ese es un hombre. e esse é um Una homem. mujer es un Uma mulher producto é um secundario produto de un hombre. secundário de um homem, vê? Si ustedes nada más abrieran su entendimiento, Se vocês nada mais abrirem o seu entendimento espiritual, você vê, homem, quando o primeiro homem veio sobre a terra, ele era os dois, macho e fêmea, feminino e masculino, antes que ele chegasse a ser sexo. Veio um espírito feminino, o espírito mais baixo. Ele é o que é tímido. E então há também masculino, homem. Mas quando ele o fez e o colocou em diferente corpo, a fim de reproduzir o mundo, ele trouxe o espírito feminino fora dele e pôs dele e colocou dele uma costela do seu lado e fez uma fêmea, ou seja, fez uma mulher. Agora vamos à página 146, parágrafo 1249, onde diz: Deus nunca havia separado a noiva do novio todavia. Deus nunca havia separado a noiva do noivo ainda. Assim que quando Deus olhou para baixo sobre o corpo de Cristo, ele viu ambos, varão e fêmea, tudo foi redimido nesse corpo. Veio? Eles são um. A mesma palavra falou do noivo, a mesma palavra falou do noivo e fala da noiva. Onde estava a igreja do Senhor Jesus Cristo? Em Cristo. Onde vocês estavam, eu e você? Em Cristo. Portanto,
eterno, Se Cristo é eterno, nós também somos eternos. pero tenemos que Mas pasar temos que por passar esta dimensión por essa terrenal dimensão terrena, en cuerpos de carne, em corpos de carne, recibir a Cristo para receber a Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em seu sangue, ser batizados em água em seu nome e receber o seu Espírito Santo e receber assim a adoção espiritual. Recuerden que de la adopción Lembrem que da adoção depende que a pessoa entre a eternidade. Se não é adotado, não pode ser eterno, não pode ser restaurado à eternidade. Portanto, viemos dessa forma, assim como Adão, vejam, estava em um corpo, mas precisava da adoção. Cristo estava em um corpo, mas precisava da adoção, e agora nós estamos nesses corpos, mas necessitamos da adoção. Recebemos primeiro a adoção espiritual, que é o batismo no Espírito Santo, que transforma nossa vida e traz um novo nascimento e obtemos um corpo angelical eterno, igual ao corpo angelical do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e já temos vida eterna, já fomos adotados espiritualmente, mas nos falta a adoção física. Sem essa adoção física, nem os santos das eras passadas, nem os apóstolos podem viver fisicamente eternamente. Por isso, tiveram que morrer na era em que lhes correspondeu viver. E por essa razão é que até os mortos, os crentes em Cristo morrem de era em era, e alguns dos nossos também morreram, e poderão morrer mais alguns de nossa era. Mas, quando recebamos a adoção física, até aí chegou a morte física para os filhos de Deus. Portanto, os que tenhamos a bem-aventurança, privilégio e bênção de permanecer vivos e fiéis a Cristo, como vasos escolhidos e separados por Deus em seu templo espiritual, os que permaneçamos vivos até o momento em que Cristo complete a sua igreja, e assim separe todos os vasos de seu templo espiritual e separe, os justifique, os santifique e os coloque em ação, os coloque em trabalho, trabalhando em sua igreja. Os que permaneçamos vivos até que Cristo complete a sua igreja, veremos a ressurreição de Cristo, dos santos, que Cristo ressuscitará, e quando os vejamos, nós seremos transformados. Agora, tudo depende de que Cristo complete a sua igreja, de que Cristo complete os vasos, que Ele terá que separar para que sejam vasos em seu templo, sua igreja. E estes são todos os escolhidos de Deus, vasos de Deus, separados no templo espiritual de Cristo, para serviço a Deus, através de Cristo, nosso Salvador e sumo sacerdote do templo de Deus. Agora, quando se complete em todos esses vasos no templo de Deus, pois terá se completado todo o trabalho da construção do templo espiritual de Cristo. E Cristo se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, abrirá no céu e fará a sua obra de reclamação. Através da mensagem do reverendo William Branham, algumas pessoas pensam que os selos já foram abertos, que o livro dos 7 selos já foi aberto, mas não. Se refletiu, foi refletido o que será a tomada e abertura desse livro. Por isso o reverendo William Branham disse que quando Cristo complete a sua igreja e se levante do trono do Pai, e então tomará o título de propriedade do livro dos 7 selos e o abrirá no céu,
e o trará à terra. Por isso, encontramos no livro dos selos que ele disse, isso ainda está no futuro. Vai ser assim quando entre até o último escolhido de Deus. E como ele podia dizer, hoje foi aberto o primeiro selo, amanhã vai ser aberto o segundo, e assim por diante, porque Deus está refletindo nele e através dele o que Deus vai fazer mais adiante. Porque antes de Deus fazer algo, reflete através dos seus profetas. E sendo ele um profeta, Deus refletiu tudo o que ele vai fazer quando Cristo complete a sua igreja. E então sai do trono de intercessão e deixa de ser intercessor e se converte em leão da tribo de Judá. Agora, isso é muito importante entender, porque se não entendemos isso, estaremos todo o tempo confusos, pensando uma coisa, pensando que um reflexo foi a realidade. Não, um reflexo é um tipo e figura, é uma sombra do que Deus vai fazer mais adiante. Como nos profetas do Antigo Testamento, Deus refletiu a Cristo. E quando João Batista esteve presente, ali estava se refletindo Cristo também. Foi o último dos profetas no qual se refletiu a primeira vinda de Cristo. Por tal motivo, vejam, os outros profetas nos quais Cristo se refletiu, não encontramos que apareceram batizando as pessoas, mas em João Batista, porquanto se refletiu mais de perto, tudo aparece. João Batista batizando, por quê? Porque agora, quando venha o Messias, todos os que crerão no Messias serão batizados também. Vê o simples que é tudo? Mas quando se refletiu em outros profetas, porquanto estavam mais longe, não se via essa parte que seria realizada. Por exemplo, quando você vê a sombra de algo ou de alguém que vem, por exemplo, você vê a sombra de um avião e você não vê nada mais do que uma sombra grande, você vê que tem asas e assim por diante, mas não pode distinguir muitos detalhes. Mas quando está mais perto, já a sombra já se vê em outros detalhes. E quando já chega, então pode ver toda a realidade do que estava sendo mostrado na sombra, no tipo e figura, o qual é sempre a sombra. Agora, o que Deus estará fazendo nesse tempo já foi refletido nos apóstolos e nos 7 anjos mensageiros. Portanto, qualquer pessoa, se não vigiar bem, poderá pensar que estará imitando a São Paulo, alguns dos 7 anjos mensageiros, mas no que foi tipo e figura lá, se converterá em uma realidade aqui. Aquele foi o tipo e figura e foi a realidade de cada era. Aqui vai ser a realidade do nosso tempo, qual se refletiu em outras eras. Se observamos no Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento não fizeram uma separação clara da primeira e segunda vinda de Cristo e falavam como se fosse só uma.
estaban esperando Por la isso venida estavam del Mesías esperando a vinda do como un Messias rey allí, como um rei ali, quando a la correspondia à primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus para tirar del mundo. o pecado do mundo. Ellos no comprendían Eles não entendiam entre que entre Isaías capítulo 61, versículo 1 2, e 2, donde dice, "Y para onde diz: proclamar, predicar el año, e para proclamar, pregar o ano da boa vontade do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus, ahí estaban alrededor aí estavam em torno de 2000 anos separación, de separação, brecha uma brecha entre la venida de Cristo, entre a vinda de Cristo pregando año de la buena o voluntad ano aceitável do Senhor y luego e depois la segunda venida de a Cristo, segunda vinda de Cristo, la predicación del día na de venganza. aplicação do dia de vingança do nosso Deus. Pero luego Mas depois, Jesus estuvo hablando esteve falando a respeito desta separação, quando falou a respeito da vinda do Filho do Homem el futuro para o futuro, y lo señaló como e o apontou como aquello aquele que los ángeles conocían. que os anjos conheciam, Acerca falando de la venida a respeito da vinda do Filho do Homem para o futuro, que nem os anjos conheceu. Mas também falou da vinda do Filho do Homem para aquele tempo, e ele se identificou como o cumprimento da vinda do Filho do Homem para aquele tempo, que é a vinda do Messias em sua primeira vinda. Agora encontramos los apóstoles que os apóstolos y los 7 ángeles e os 7 anjos mensageiros han hablado acerca de la venida del falaram a Señor respeito da vinda do para este Senhor tiempo final. para esse tempo final, Y el más que hizo una separación clara fue el reverendo William Branham. Aún e o que mais clara fez uma separação clara foi o reverendo William Branham, até mais clara que é o que o apóstolo São Paulo fez. muchas ocasiones. Até São Paulo também a fez clara, mas em muitas ocasiões parece que é só uma. De la primera venida y Agora não segunda estou falando da primeira e da segunda vinda, eu estou falando da segunda e terceira vinda de Cristo. tercera venida de Cristo. Que tem uma terceira vinda de Cristo? Y ahí es E é aí muchas personas onde muitas pessoas que não entendem esse mistério e muitos ministros podem se confundir hacer una mezcla e fazer uma mistura tal que estarán confundidos que estarão ellos y eles confusos e suas congregações. en la página 2 Na página 2 A del libro de citas, do livro de párrafo citações, parágrafo 14, 14, dice reverendo diz o William reverendo William Branham: porque habrá un grupo elegido que vivirá durante porque haverá um grupo eleito que viverá durante a era do milênio e entrará e sairá com Cristo por 1000 anos subirán a la gloria con él e subirão à glória com Ele e retornarão outra vez. Cuando la resurrección de los Quando a humanos ressurreição dos ocurra, maus entonces aconteça, el então milenio o milênio estabelecerá. después, Depois, aquí pues hay algo que aqui no pois está tem claro, algo pero que más não adelante está lo claro, vamos mas mais adiante claro. nós vamos esclarecer. Después que el milenio termine, Depois que termine o entonces milênio, Cristo então subirá Cristo subirá con la iglesia com a y igreja al final de, e ao y final al final de unos 1000 años de uns 1000 anos Ele retornará la iglesia. com a igreja. Cristo viene. Cristo vem 3 vezes. Ahora Agora, aquí vamos aqui a tener vamos que decir ter que después dizer de la primera que vez de depois Cristo, da primeira vinda de le Cristo, quedan a Cristo 3 veces venir. resta Cristo vir 3 vezes. Vamos entonces a ver este misterio. Vamos então saber esse mistério. Ahora vamos a Agora vamos lo que él dijo aquí de las Vamos tres usar o que ele venidas, disse aqui das 3 vindas de Cristo, aunque luego hay otra más que es la cuarta. ainda que depois tem venida de mais Cristo. outra, que é a quarta vinda de Ahora Cristo. dice, Agora diz:
Cristo viene 3 veces. Cristo vem 3 vezes. Vez, él vino A primeira, para redimir su iglesia. ele veio para redimir sua igreja. Isso é correto? Eso fue cuando, Isso foi quando Cristo Cristo veio como Cordeiro de Deus, muriendo en la cruz morrendo del Calvario. na cruz do Calvário. La segunda vez, él viene para recibir A segunda su vez, iglesia. ele vem para receber a sua igreja. Eso es antes Isso é da gran antes da grande tribulação. Eso es lo que fue dicho que Isso é o que foi Santo- dito que o Espírito Santo. Vamos a leerlo aquí. Vamos ler aqui. En la página 352 Na página del 352 do livro dos dos selos, libro, dice, diz: "E sucederá que al tiempo E acontecerá que el anticristo que o venga tempo, en su quando plenitud, o anticristo vier em sua plenitude, Deus também Deus também virá em sua plenitude para redimir-nos, Ou seja, ou seja, para ressuscitar os mortos em Cristo e para transformar a nós, os que vivemos. Essa é a redenção do corpo, de la qual habla Romanos da qual capítulo fala 8, Romanos capítulo 8, versos 14 versículo al 14 29. ao 29. Siempre corren paralelos. Caín y Abel, el cuervo y Sempre la paloma, en ocorrem la- paralelos. Caim e Abel, y Jesús. o corvo e a pomba na arca, Judas e Jesus, etc. Este mistério aqui, Agora, esse mistério Deus vendrá em aqui, sua plenitude Deus para virá em sua redimirnos. plenitude para redimir-nos. Eso es Isso su é venida sua vinda à igreja, para redimir para redimir a sua igreja, para buscar a sua igreja, y su venida e sua vinda, a su iglesia vindo à sua igreja, es el secreto por el cual é o segredo pelo qual houve silêncio no céu, por media hora. como que por meia hora. Y ese secreto E este segredo, apenas quem vai conhecer? Os que vão ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. en la página 146 Na página 146, nos dá também muita luz acerca nos dá deste também muita mistério. luz a respeito desse mistério. Diz: E ao mesmo tempo, está e ao hablando mesmo do tempo mesmo está tempo falando que o diabo cai do do mesmo. cielo e se encarna Ao em mesmo um tempo homem, que o diabo cai do céu e se encarna em homem, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo sube o Espírito Santo e viene sobe encarnado e em vem um homem. encarnado em um homem. Es la venida É a vinda do Espírito Santo encarnado em um homem. encarnado em um homem. Esto mismo, cuando sucederá que el tiempo Isso é isso mesmo. E acontecerá que o tempo, quando o anticristo vem em sua plenitude, o que é isso? Quando o diabo se encarne no homem do pecado, no anticristo, Deus também virá em sua plenitude para redimir-nos. Como virá em sua plenitude? Diz: o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E na página 134 do livro dos selos diz: e notem, quando esse Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está no nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Agora lembre, ao mesmo tempo que Jesus chegou, também chegou o anticristo, Judas. Quando Cristo saiu dessa terra, também saiu Judas. Depois, quando o Espírito Santo retornou, também retornou o anticristo. E agora na página 131, primeiro parágrafo diz: e agora, Jesus, o seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque foi Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões.
Esse mistério está para ser revelado nos trovões. Esse é o mistério que os trovões contêm e revelam a Igreja de Jesus Cristo. Observe o mistério. Ele vem cavalgando, tem que ter algo para mudar essa igreja. Ou seja, que isso é antes da grande tribulação. É algo que tem que ser cumprido para a transformação nossa, os que vivemos. É uma mudança que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que receber. Ele vem cavalgando, tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem disso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome senão Ele mesmo. Portanto, Ele mesmo será o que terá esse nome. E estava vestido em uma roupa salpicada de sangue, seu nome é chamado o Verbo de Deus. A primeira vinda foi o Verbo encarnado. A vinda aqui será o Verbo encarnado outra vez. O seu nome é chamado Verbo de Deus, e os exércitos que estavam no céu seguiam em cavalos vestidos de linho finíssimo, branco e limpo, e de sua boca sai uma espada aguda para com ela ferir as pessoas. E ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E a sua vestidura e em sua coxa tem escrito esse nome: Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 13 ao 16. Ali vem o Messias. Ali é onde está. Agora, vejamos a página 128, onde diz: agora os trovões, agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. Qualquer pessoa pode dizer que tem a fé para ser transformado e raptado, e isso somente pode ser verdade se ouviu e tem a revelação dos 7 trovões, que é a revelação do 7º selo, e o 7º selo é a vinda do Senhor. A segunda vinda do Senhor. A vinda do Senhor antes da grande tribulação. E agora vamos a outro lugar. Vamos ver qual é esse outro lugar. É a página 104 e 105, onde diz: depois vi os 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto. E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se precisa para equipar a noiva para ter a fé do rapto. Porque com o que temos agora não poderemos subir. Tem algo que tem que vir para nos equipar. Porque como estamos agora, podemos ter fé suficiente apenas para a cura divina. Temos que ter fé suficiente para sermos transformados em um momento e sermos tirados dessa terra. E veremos mais adiante, com a ajuda de Deus, onde está isso escrito. Portanto, isso está escrito aqui na palavra. Agora, o juízo de todos esses operadores de maldade através das eras, estes selos foram abertos até agora, quando se abre o último selo. E agora, vamos ver um pouquinho mais o mistério dessa segunda vinda, que é antes da grande tribulação. E a terceira, ao terminar a grande tribulação, que será quando retornemos com Cristo, todos
em cavalos brancos também para o estabelecimento do reino milenial. Página 57 do livro dos selos diz: E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, este livro selado com 7 selos. Isso foi Apocalipse 5, versículo de 1 ao 7. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Em que tempo revelado este livro dos 7 selos? No tempo dos 7 trovões. Vê, e os 7 trovões falam suas vozes quando? Na vinda do Senhor. Portanto, os 7 selos e os 7 trovões foram refletidos através da voz de Cristo em Espírito Santo, através do reverendo William Branham. Mas, enquanto isso, não foi a realidade da abertura do livro dos 7 selos, porque ainda está à direita de Deus, até que entre o último escolhido de Deus. Mas está se refletindo o que Cristo vai fazer nesse tempo final. Vejamos uma leitura aí também para ter um entendimento melhor, antes de entrar mais profundamente. Agora, isso já é o tempo do fim, porque diz assim: E vi outro anjo forte descer do céu, cercado de uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Agora, se você observar bem, perceberá que essa pessoa é Cristo, porque até no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E agora ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. Agora, a quem vem, diz, agora ele vem diretamente aos judeus, porque a sua igreja, porque a igreja chegou ao seu fim, e agora, continuando, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Lembra o anjo de Apocalipse, capítulo 1? Esse é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Você vê, a igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora observe bem. E tinha em sua mão um livrinho aberto. Agora, como é que Cristo vem por Israel e se revela a Israel e chama 144 mil hebreus por meio do anjo de Apocalipse 7, que vem com o selo do Deus vivo, vem com o Espírito Santo. Nesse anjo que vem com o selo do Deus vivo, vem o anjo forte que desce do céu, manifestado, para chamar e juntar 144 mil hebreus. Por isso vem pelos hebreus e também vem por sua igreja. Vejam aqui, por que vem pelos hebreus e também por sua igreja? Isso é o mais simples que há. Embora seja o maior mistério que ninguém conhecia, nem no céu nem na terra, diz na página 130, no parágrafo 1164 do livro de citações, lembrem que os que estão vivos não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tomar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. A última trombeta, que é a sétima trombeta, e o último selo, que é a segunda vinda de Cristo, diz que é o quê? A última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor.
E na página 149 também nos fala disso. Diz, parágrafo 13, 33, lembrem que os que vivem e fiquem não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta, com o último selo, será a vinda do Senhor, tocará e os mortos em Cristo se levantarão primeiramente, só descansando até esse tempo. E agora vejam a relação que tem entre a sétima trombeta e o sétimo selo. E o que soa a sétima trombeta do Apocalipse 11, versículo 15 em diante? Vamos ver, página 128. Página 128 e 129. 128, parágrafo 11, 43 diz: debaixo da sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. É o mesmo. O mesmo que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel. E aqui está no 64, no dia 19 de julho de 64, vamos ver aqui, 19 de julho de 64, diz na mensagem Festa das Trombetas, parágrafo 1144 do livro de citações diz: este sétimo selo não foi aberto ainda. Vocês sabem, essa é a sua vinda. E agora, na página 129, parágrafo 11 e 50 diz: agora, tão logo como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. Qual é o mistério da sétima trombeta? Moisés e Elias. Agora, vamos ver. Página 458 e 459 do livro dos selos diz: Então, entre o sexto e o sétimo selo, quando ele chama essas pessoas, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24, 31, quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora, vejamos mais claro aqui em Mateus 24, 31, e enviará seus anjos, não é apenas um, senão dois, com grande voz de trombeta, que é, quando Deus fala, se ouve o som de trombeta, sempre foi assim, a voz de Deus, chamando a batalha. Deus está falando. Esses dois anjos vêm com o som da trombeta, e notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo soa a trombeta, mas nos dias da voz do primeiro anjo soou a trombeta, mas nos dias da voz do segundo anjo soou uma trombeta, e assim foi quando ele mandou a cada um. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande ceia divina para chamar um grupo de pessoas, e houve o som de uma só trombeta. Ou seja, que a sétima trombeta da sétima era, como a sexta trombeta da sexta era, estas são
as trombetas, a voz de Cristo através de cada um dos 7 mensageiros, mas agora a 7ª trombeta de Apocalipse 11 é a voz de Cristo através de Moisés e Elias, através das 2 oliveiras e, consequentemente, através do que tenha nele esses ministérios, que será o anjo que vem com o selo do Deus vivo, no qual o selo do Deus vivo, o Espírito Santo, estará operando os ministérios de Moisés e Elias. Deus não tem 2 profetas maiores ao mesmo tempo. Isso disse o reverendo William Branham. Mas veja, pode ter em um profeta 2 ministérios e até 3 ministérios. Pode ter um ministério, um espírito ministerial, 2 espíritos ministeriais ou 3 espíritos ministeriais. E aí vamos deixar isso quietinho, porque tem muito aí. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande ceia divina para chamar um grupo de pessoas, e houve o som de uma só trombeta e foram abertos 7 selos. Sob que trombeta é que os 7 selos são abertos? Sob esta 7ª trombeta. Mas foi refletido como? Através do reverendo William Branham, sob a trombeta que ele soou. Mas a realidade estava para o futuro, porque o livro dos selos ainda não estavam abertos. Portanto, tem que vir um ministério, depois do ministério do 7º anjo, da 7ª era, para Cristo. Colocar sob esse ministério a tomada e abertura dos 7 selos, e assim a voz de Cristo estará clamando como quando ruge um leão. Vejam que o ministério das 2 oliveiras tem a ver com a obra que Cristo estará fazendo depois que se levante do trono do Pai. Mas esses ministérios começam antes. E depois, esses ministérios, e no instrumento onde estejam esses ministérios, é que se faz a mudança de dispensação e se faz a mudança total da mensagem, mesmo que estarão as 2 mensagens nesse instrumento. E esses ministérios vão falar das 2 mensagens, a mensagem da primeira vinda de Cristo, a mensagem da segunda e a mensagem da segunda vinda de Cristo. E houve o som de uma só trombeta e foram abertos 7 selos, e ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. E agora, veja onde está o chamado para os hebreus. Está na revelação real do livro dos 7 selos, quando Cristo tome e o abra e o entregue ao homem para que o coma, e então lhe diz: é necessário que profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois, isso está em Apocalipse 10, e depois Apocalipse 11, o ministério das 2 oliveiras. Vem? Agora, eu acho que falei bastante para vocês desse mistério. Agora tem coisas que eu ainda não posso falar para vocês, porque estão muito ligadas ao 7º selo, muito ligadas ao mistério da segunda vinda de Cristo, correspondente ao tempo antes de começar a grande tribulação. Mas quando já se complete a igreja e Cristo se levante do trono do Pai, tome o título de propriedade e obra no céu e entregue a um homem
ya entonces el que o misterio comerá. Então o mistério desse hombre desse homem pasará a una nueva fase, passará a uma nova fase nueva etapa, ou a uma nova etapa y se cumplirá e se cumprirá plenamente através dele a terceira etapa da qual o reverendo William Branham falou. Por isso o reverendo William Branham, quando disse que se todos os ministros ou igrejas há de ser ou ter grandes milagres e maravilhas, ele diz não. O que eles estão esperando é a vinda do Senhor. Os grandes milagres e maravilhas é sob Moisés e Elias. Veio? Então os grandes milagres e maravilhas são mostrados na visão da carpa, que são para quem? Para os ministérios de quem? De Moisés e Elias. Mas isso vamos deixar quietinho, não vamos tocar muito sobre isso, porque sob o ministério de Moisés e Elias, vejam, o que é a sétima trombeta, que são Moisés e Elias, e o que é o sexto selo, que é Moisés e Elias, é o sétimo selo para a igreja, a vinda do Senhor. Porque Ele vem com os seus anjos e com grande voz de trombeta para chamar e juntar aos seus escolhidos. Na página 59 também nos diz do livro dos selos, quando os selos sejam abertos e o mistério de Deus sejam revelados, depois ali desce o anjo, o mensageiro Cristo, colocando um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Agora lembrem, o sétimo anjo estará sobre a terra no tempo da sua vinda. E ele já se foi. Então, qual será o sétimo anjo mensageiro que estará sobre a terra no tempo da segunda vinda de Cristo, com o livrinho aberto em sua mão, para entregar o homem que o coma? O sétimo anjo mensageiro da sétima era refletiu o sétimo mensageiro da sétima dispensação. Porque um mensageiro de era se reflete em um mensageiro maior, dispensacional. E nesse será que Cristo virá manifestado em Espírito Santo, cumprindo todas as coisas que Ele prometeu nesse tempo final. E ainda com tudo isso, o anjo não será o Senhor Jesus Cristo, mas no anjo estará o Senhor Jesus Cristo, cumprindo o que Ele prometeu para esse tempo final. E quando o adote, pois virá a adoção para todos os escolhidos de Deus, e virá a mensagem para o povo hebreu também. Mas enquanto isso, não se preocupará por levar a mensagem ao povo hebreu. Não se preocupará até que seja adotado pelo Senhor. Que vão todos que queiram ir, porque irão, sem o Espírito Santo, irão, sem estar ungidos para esse trabalho. Serão como o que viu ao sonho e visão, a pessoa que viu um cavalo todo manchado com o nome da pessoa e um cavaleiro nele que estava dando ali, batendo no cavalo branco, na qual ia o reverendo William Branham. Esse cavalo branco gigante, com o reverendo William Branham, está tipificando, refletindo a Cristo vindo sobre a palavra pura. Um cavalo representa um poder e outro em um cavalinho. Como diria Miguel?
Um cavalinho, criollo, um crioulo, un caballito um criollo. cavalinho crioulo. Oh, si digo las palabras que Se eu nosotros falar as usamos, palavras no que las nós van a usamos, não vão entender. Venía tratando de Vinha recorrer tentando el camino percorrer o que caminho Branham que o irmão Branham tenía que recorrer. tinha que percorrer, ou seja, Y por cuanto e porquanto o irmão Branham e o cavalo branco militar, vestido con esa vestido ropa com esta vestimenta de rei de chefe índio, representa Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cavalgando no último dia o caminho que tem que percorrer primeiro no oeste e depois al este. ao leste. Mas vejam, Primero tiene que recorrer primeiro tem que recolher todo lo que le falta tudo o que falte recolher no oeste e el otro o outro en el caballo pequeño, no cavalinho pequeno manchado todito e con el todo nombre de la manchado e persona com o nome da pessoa nele, tipifica tipifica primero primeiro al anticristo. ao anticristo. Y E vean, porque vejam, el anticristo viene porque en o un anticristo caballo vem em um amarillo, cavalo amarelo no último dia, pero también representa mas também representa ministros a ministros que creen que acreditam ser las personas que tienen as pessoas que têm que traer que trazer a mensagem para el día posterior, para o último dia, que creen que acreditam el liderato del Espíritu Santo está que a liderança do Espírito Santo está através deles y que creen también e também que acreditam la persona que tiene são a ir, pessoa que tem que ir aos hebreus. pero cuando el hermano Branham Mas quando o irmão Branham clama diciendo dizendo que se apartara que se afastasse y que nadie podía e caminar que ninguém podia caminhar este caminho si no era ordenado por Dios, se não fosse ordenado por Deus, se Deus não estivesse com ele, se não fosse ordenado para esse trabalho. dice que la persona Diz que a pessoa caballito, do cavalinho, caballito, do ¿cómo le cavalinho, como dizemos? dije? Criollo. Pangaré. Entonces Então comenzó a llorar começou a chorar y luego e depois se marchó para el norte. marchou para o norte, outra rota. Por lo tanto, Portanto, para el norte para o norte será la labor será o trabalho principal que hará principal, el del caballito. que o do cavalinho, ¿Caballito qué? do cavalinho o quê? Criollo. Pangaré, Caballito así de campo, cavalinho assim de campo. pero el jinete Mas con o el caballo cavaleiro com o militar, cavalo militar ¿hacia dónde se fue? foi para onde? Hacia el oeste, Para o oeste, lo más al oeste posible. o mais a oeste possível. Por tanto, lo que le faltaba del oeste Portanto, o que faltava do oeste corresponde a la América Latina y el Caribe. corresponde à América Latina e ao Caribe, Y el Caribe está porque a en América el oeste. Latina e o Caribe está no oeste, para onde La voz, los truenos, a voz, os trovões, la visita de los 7 na ángeles, visita dos 7 ¿hacia anjos, dónde se fueron? foram para onde? Hacia el sur. Para o sul. Eso es México y Isso todo é por aí México hacia e abajo, tudo por aí até hasta embaixo. donde? Hasta Até la onde? Patagônia. Até ali a Patagônia. Así es que cubre todo el Assim é que cobre todo o México, Caribe e toda a América del sur, do Suramérica. Sul, América do Sul. Y luego que termine esa E depois que termine esse trabalho, labor, entonces ya então le falta já falta el este, o leste, donde fue la primera onde venida foi a de Cristo. primeira vinda de Cristo. Así es que Assim é que podemos ver que todas las cosas podemos ver que a toda través de la coisa, historia de la e iglesia, através da história da igreja, la ha hecho Dios por veja, medio Deus já fez por meio de vasos separados. ángeles Os anjos mensageiros, como os apóstolos, foram vasos separados, e o instrumento que Deus usará para cumprir as profecias do último dia na igreja e depois no meio do povo hebreu vai ser um vaso separado por Deus su iglesia, na sua igreja também. que no era de
Porque não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. Ele não fará nada a menos que seja por meio do seu Espírito Santo, através de carne humana. Agora, já podemos ver aqui bastante a respeito do porquê Deus sempre usou homens, profetas, através dos quais o Espírito Santo se manifestou através deles. Vejam, na página 26 do livro de Citações, parágrafo 218 diz: assim que nós, essa noite, queremos pensar nisso e lembrar que no meio de todo esse clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha ao homem em forma para recebê-lo. E antes que nós possamos ter esse avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar a sua mensagem. Essa é a forma de Deus. Está prometido um avivamento para a igreja por meio dos 7 trovões, portanto, Deus tem que ter um homem ao qual treinar e revelar todo o mistério dos 7 trovões, e esse homem pregar, e assim Deus então traz esse avivamento para a igreja em uma nova era, a era de pedra angular, porque o avivamento das outras eras Deus trouxe já por meio da manifestação do Espírito Santo em cada anjo mensageiro. Portanto, para a igreja, a única coisa que resta é o avivamento do último dia, com a revelação do último dia, o mistério do último dia, para dar-lhe a fé, para serem transformados e raptados todos os filhos e filhas de Deus, membros do corpo místico de Cristo, os quais são vasos separados por Deus. E agora vejam aqui, na página 22, parágrafo 176 diz, no final, para não ler muito, depois vocês leem completo, diz... Não, tenho que ler desde o início, diz... E ali estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentem ao mundo com as suas pregações e reúnam outra vez os judeus, trazendo-os a arrependimento, trazendo-os outra vez para que creiam, quando vejam Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão, vede, este é o Deus a quem esperávamos, esse é Ele, mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. Isso é o mesmo que disse na página 57 do livro dos selos, e mais abaixo diz, quando o Senhor Jesus Cristo venha por sua noiva e eles vejam a Ele, eles dirão, este é o que nós temos esperado, ali está Ele, Ele se levantará com cura em suas asas. E aqui, tem nessa escritura, conforme a Malaquias capítulo 4, versículo 2, aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. Cura. É cura espiritual e cura física, o qual será a transformação de nossos corpos. E também, pois, haverá cura física para todas as pessoas doentes que estarão sob o tempo do ministério da visão da carpa, que será a terceira etapa. Mas o irmão Branham diz, na página 114 e na 119 do livro de Citações, que para esse tempo já não haverá misericórdia, porque Cristo já terá saído do trono de intercessão.
mas será o ministério com todas estas manifestações divinas que estão prometidas para esse tempo final. Portanto, estamos vivendo em um tempo onde tudo está se realizando no programa de Deus em forma progressiva. Vejam, o reverendo William Branham, quando fez um diagrama a respeito da igreja, veja como mostrou, em uma forma progressiva, de baixo para cima, vê? As árvores também nascem e vão crescendo em uma forma progressiva para cima, e nós também, quando nascemos na terra, fomos crescendo em uma forma progressiva. Não nascemos já grandes, mas nascemos pequenos para sermos grandes. Se nasce grande, para onde a pessoa pode correr para baixo, voltar a ser pequenina, porque já estará o maior que pode estar. Agora, quando sejamos transformados, seremos transformados grandes, no sentido de que não vamos ser bebezinho pequenino para depois ir crescendo e chegue a ser grande. Por quê? Porque vai ser um corpo perfeito, e se é perfeito, não vai de pequeno a grande, e de pequeno a grande seria imperfeito. Agora a igreja também, vejam, foi de pequena a grande, mas quando seja transformada, será completamente grande. E então estará perfeita, será imortal com os seus membros e, consequentemente, esse é o templo de Deus para o milênio e para toda a eternidade. Esse é o Santo dos Santos que tem que ser ungido. E isso é a transformação para nós que vivemos e a ressurreição dos mortos em Cristo. Vejamos aqui a página 27 do livro das 70 semanas de Daniel, diz parágrafo 48. Agora, no sétuplo propósito, encontramos que neste sétuplo propósito, ungir o Santo dos Santos. Santo dos Santos é o lugar santíssimo. Descobrimos que o Santo dos Santos sempre representou a igreja. O tabernáculo e a última coisa que seria feita era ungir ao Santo dos Santos, isso é o tabernáculo milenial, onde ele viverá durante o milênio. Assim é que podemos ver que assim como foi ungido pela coluna de fogo a presença de Deus, o tabernáculo de Moisés, quando dedicou a Deus e Deus entrou na coluna de fogo, e também quando Salomão dedicou o templo a Deus, e Deus entrou na coluna de fogo, e aonde se colocou? No lugar santíssimo, sobre o propiciatório. A segunda vinda de Cristo corresponde à Igreja de Jesus Cristo para vir ao lugar santíssimo e aí se pôr sobre o propiciatório e daí em diante governar. Assim é que podemos ver que isso também é a adoção. A igreja, como templo espiritual, vai ser adotada, e cada filho de Deus, como um vaso, escolhido por Deus e separado por Deus, vai ser adotado também. Não só acrescentados, mas não serão mais acrescentados vasos ao templo, porque já vai estar completo, e a igreja também já vai estar completa e vai ser adotada. A adoção é a redenção do corpo. Já tivemos a adoção espiritual,
pero nos falta, mas nos falta a segunda parte. hemos tenido las primicias, Tivemos as primícias e nos falta la plenitud, a plenitude. Nos falta outra parte para ter a plenitude adopción. da adoção. Bueno, ha sido para mí una Bom, bendición para mim grande tem sido uma grande bênção ter estado com vocês noche, nessa noite, dándoles testimonio dando-lhes de testemunho nuestro tema, de nosso tema, que es que é vasos vasos separados. separados para Deus. Cada uno de ustedes y yo también Cada hemos um de sido vocês e eu também vasos fomos vasos, separados para Dios, temos sido vasos separados para Deus, escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo para sermos vasos separados por Deus el templo no templo espiritual de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. donde estaban los vasos separados por Dios. Onde estavam os vasos separados por Deus no tabernáculo que Moisés construiu? No tabernáculo que Moisés construiu En el templo que e no construyó templo Salomón, que Salomão pues allí construiu, estaban pois los ali estavam os vasos separados por Deus para o serviço de Dios. na casa de Deus. Y para el servicio en la E casa para o de Dios, serviço na casa de Deus, para o reino milenial e para a eternidade, están los vasos onde estão os vasos separados por Deus? Aqui estamos no templo espiritual de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. vasos separados Sejam vasos separados por Deus servicio em serviço para nuestro Dios para o nosso Deus todos los días de todos os dias de nossa vida, justificados, justificados, santificados llenos del Espíritu e Santo, cheios do Espírito Santo em serviço casa de Dios. na casa de Deus. En el nombre del No Señor nome Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, que las bendiciones que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, seja sobre todos vocês e sobre mim também. Em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e em breve Cristo resucite los muertos, ressuscite os mortos crentes nele e nos transforme a nós os que vivemos. en el nombre del No nome do Senhor Jesus Cristo, e nos leve com ele a ceia das bodas do Cordeiro. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Recuerdo algo, Eu lembrei de uma coisa, que eu disse a vocês das 3 vindas de Cristo, e eu falei de quantas? Somente de 2. A terceira cuando termine é la gran quando termine a grande tribulação, nosotros pues estaremos nós estaremos en el cielo, en la durante a grande tribulação no céu, y cuando termine la no cena céu, del Cordero, e quando termine a ceia das bodas do Cordeiro, também terá terminado a grande tribulação. Cristo viene con Então Cristo vem com a sua igreja, com todos nós, el milenio. Esa para estabelecer o milênio. Essa é a terceira vinda. Depois, la cuarta venida, a quarta vinda, tem uma quarta vinda, eu falei para vocês. cuando É quando termine el reino termine o reino milenial. también, vean, Também veja, hubo el rapto teve o rapto de Enoc, de Enoque, el rapto de Elías o rapto de Elias y el rapto de los santos del e o Antiguo rapto Testamento. dos santos do Antigo Testamento. Y tenemos la promesa E temos a también el promessa e rapto também o rapto de Cristo. también Também tenemos la promesa del rapto temos a promessa do rapto dos escolhidos do Novo Testamento. antes de la gran tribulación. Antes da grande tribulação e depois a vinda del Nuevo Testamento. dos santos do Novo Testamento com Cristo. Ya eso es la tercera venida Isso de já é a Cristo a la terceira tierra. vinda de Cristo à Terra Viene con su iglesia, e vem com a sua igreja, com os santos. En la primera vino para Na redimir primeira su iglesia, en la veio para redimir a sua igreja, a segunda para levar a sua igreja, na terceira vem com sua igreja Y ahora, e agora, vean ustedes, vejam, después del reino milenial, depois do reino milenial viene el juicio final. vem o juízo final Y de aquí vamos e a ser daqui sacados. nós vamos ser tirados, portanto vai ter um rapto. Y luego E depois vendremos con Cristo viremos com Cristo para el reino o reino eterno. eterno Aquí en la aqui tierra, na terra. ya eso es la cuarta venida Isso de já é a Cristo con quarta su iglesia, vinda de Cristo com a sua igreja con todos los que e habitarán com todos os que habitarão na terra, en ese reino eterno. nesse reino eterno. Así es que vean ustedes Assim que vejam, todo lo que hay ahí en la tudo escritura, que há aí na Escritura, pero se mencionan mas se siempre mencionam los que- sempre los más sobresalientes que o y mais también sobressalente los que tienen também, que ver os que têm a ver ya han sucedido com o que y já con aconteceu e con lo com que corresponde o que corresponde ao tempo en que uno. na qual a pessoa está vivendo. Ahora les dije, Agora eu disse a vocês,
Também que os profetas do Antigo Testamento não fizeram a separação da primeira e segunda vinda de Cristo. Agora vejam os apóstolos e os anjos mensageiros tampouco, mesmo que falaram de ambas as coisas. Vejam Pedro falando da vinda do Senhor e do dia ardente como fornalha, falando assim, que os céus e a terra serão estremecidos, serão acesos, e todas estas coisas, vejam, isso já corresponde a depois do reino milenial. Mas também tem outras profecias que correspondem a depois da grande tribulação e depois da ceia das bodas do Cordeiro. Isso já é a terceira vinda de Cristo. Mas tem outras que correspondem à sua segunda vinda, que são as que nós temos que vigiar nesse tempo. E isso será o Espírito Santo. O Espírito Santo, como o irmão Branham diz, e este é o Espírito Santo que temos. Hoje, quando chegue a se encarnar, isso corresponde à sua segunda vinda. Mas depois, em sua terceira vinda, também se cumprirá essa promessa. Agora, o reverendo William Branham foi o que mais fez a separação entre a segunda e terceira vinda de Cristo. E mesmo com tudo isso, muitos não podem entender o mistério da segunda e nem da terceira vinda de Cristo. Mas isso é normal. Tem milhões que não entenderam o mistério da primeira vinda ainda. Mas sempre haverá um grupo, porque sempre houve. Portanto, tem que haver hoje quem entenderá o mistério da segunda vinda e o mistério da terceira vinda de Cristo, como também entende o mistério da primeira vinda de Cristo. Portanto, esse também terá o mistério da quarta vinda de Cristo. Bom, na quarta etapa, sempre tudo o que aconteceu na primeira, segunda e terceira, tudo, então se condensa em uma quarta etapa. Vejam, o inimigo faz assim também. No quarto cavalo amarelo do cavaleiro é que o anticristo aí se condensa tudo o que foram os outros cavalos anteriores com os outros cavaleiros. E a igreja de Jesus Cristo encontramos que tem 4 poderes, que são leão, boi, cara de homem e águia. E na águia, aí está tudo condensado, porque a águia é profeta. Depois nas 4 etapas pelas quais passou a igreja, onde o inimigo foi destruindo a árvore noiva. Qual foram as etapas? E o grilo, isso tudo foi os 4 poderes do diabo. Mas 4 poderes de Deus vêm para a restauração da igreja noiva: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, com a restauração dos dons, e depois o que? A palavra. Se procuramos isso, Miguel, já sairemos muito tarde, porque eu não lembro bem em que página está isso. Página 68, parágrafo 192, 592.
E também, na visão dos ossos secos, na quarta etapa foi que veio o Espírito, vê? E na quarta etapa da igreja, na etapa de restauração, a quarta etapa é onde vem o Espírito Santo, encarnado no último dia, para a restauração total da igreja do Senhor Jesus Cristo, a restauração, a vida eterna física, a restauração a um corpo novo e eterno. Portanto, nessa etapa que tem que estar a igreja nesse tempo, para obter a fé, para ser transformada e raptada nesse tempo final, diz: tem as 4 etapas. Isso é quando disse a Ezequiel. E o capítulo 17 profetiza, diz: profetiza, podem esses ossos viver? Tem as 4 etapas dessa vinda adiante da sua igreja. Vê? Lembre que Israel está refletida a igreja, portanto, todas as profecias que são dadas com relações a Israel também têm o seu cumprimento na igreja de Jesus Cristo. Que são as 4 etapas da vinda diante dos ossos secos de Ezequiel? Mas a vida não veio não quando a pele de fibra estava neles, mas quando o ar soprou sobre eles. Isso é quando ele veio para trás, e essa é a 4ª mensagem de vida. Essa 4ª mensagem de vida foi trazida atrás. Eu restaurarei, diz o Senhor, aleluia, glória, louvem a Deus. A 4ª luz há de vir, a qual trará os mesmos sinais. Vejam, justificação trouxe atrás doutrina de cura, de santidade, que trouxe para trás a folha pentecostais, o que é ele? Pentecostais, folhas, palmares em suas mãos. E agora, continua dizendo, a palavra encarnada, frutos do sinal de ressurreição de Cristo, por fim, depois de justificação sendo plantada, santificação sendo plantada, batismo do Espírito Santo, organizações morreram, e Cristo outra vez se colocou no centro de si mesmo, como esse topo da pirâmide. Primeira linha, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, então a vinda desse topo. O que é ele? Esse grupo do Espírito Santo sendo refinado. Vê? O grupo da Era de Pedra Angular, o que é? O grupo, esse grupo sendo refinado, sendo bem polido. Esse grupo do Espírito Santo sendo refinado para que possa encaixar com a mesma classe de mistério qual tinha quando ele se foi, para que quando ele venha de novo, ele colherá a coisa toda no rapto, onde eles são justificados, santificados e o batismo do Espírito Santo. Essa pirâmide irá parar outra vez. Agora podemos ver que é a 4ª luz, que a 4ª luz é a palavra. Essa 4ª luz é a palavra encarnada. Agora, podemos ver que no que Deus falou por meio de Joel, a respeito da restauração, corresponde não apenas ao povo hebreu, senão que tem um cumprimento na igreja de Jesus Cristo, que é o Israel celestial, e o que Deus falou por meio do profeta Ezequiel, e onde apresentou os ossos secos, e depois a restauração também corresponde não apenas ao povo hebreu, senão à igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, nós vimos os vasos
separados de Deus. Este foi o nosso tema, vamos ver. Vasos separados para Deus. Bom, vamos parar por aqui porque realmente não tem um lugar onde nós podemos dizer, já terminei. Portanto, vamos fazer uma pausa e vamos continuar amanhã com a ajuda de Deus. Nunca terminamos a mensagem, porque é que a mensagem, cada mensagem está entrelaçado e faz parte da mensagem do último dia. É uma mensagem que está distribuída em diferentes conferências. Assim, é que tudo é a mensagem do último dia. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, seja sobre todos vocês e também sobre mim. E breve se complete o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo. E breve Cristo se levante do trono do Pai, faça a sua obra de reclamação, ressuscite os mortos em Cristo e a nós nos transforme e leve com Ele a ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Orem muito por mim para a atividade de amanhã, para que Ele me dê tudo o que eu devo falar amanhã e que Deus chame muitos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, pois queremos que se complete a igreja de Jesus Cristo. Somos vasos separados de Deus para esse trabalho, para trabalhar e buscar os que faltam para que se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, orem muito por mim para que Ele me dê tudo o que eu devo falar amanhã com a ajuda de Deus. E continue passando uma noite cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo novamente conosco o nosso amigo e irmão, o reverendo Miguel Bermude Marim, para continuar em tudo o que falte a Ele fazer. Bom, que Deus lhes abençoe e guarde a todos.